Olá, professor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal RSA Música. Isso mesmo, rima, mais som, mais ação igual a música. A gente utiliza esse canal para falar de musicalização, para capacitar professores de música, pedagogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, qualquer pessoa, você, mãe, pai, Dinda, que deseja utilizar a música para o desenvolvimento da criança. Esse é o nosso maior objetivo aqui, falar sempre com você, professor, porque eu costumo dizer que ninguém dá o que não tem. E às vezes a gente fica atrás de muito conteúdo, de muitas músicas, de muitas canções, porque a gente quer levar música para dentro da sala de aula. Mas a gente não vai conseguir desenvolver por completo o nosso aluno se a gente não encher o nosso copinho, não aumentar a nossa bagagem de entendimento do que é a musicalização, para que ela serve e como eu posso incentivar ela para o desenvolvimento completo e integral da minha criança, seja do seu filho ou seja também do seu aluno. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez compartilhando mais um pouquinho de conhecimento e fica até o final do vídeo de hoje comigo aqui, porque hoje nós vamos falar em como deixar o seu aluno muito mais inteligente. Ou a gente poderia dizer como deixar o seu filho muito mais inteligente, ou ainda poderíamos dizer como deixar a sua criança muito mais inteligente. Claro que aqui a gente fala de música, mas eu vou te dar um âmbito bem geral de todo esse assunto aí. Lembrando, antes da gente começar, que você precisa se inscrever nas nossas redes sociais, começar a seguir a gente aí na fanpage do Facebook, no Instagram e também aqui no nosso canal do YouTube. Não esquece de deixar o seu joinha, de compartilhar esse conteúdo com seus colegas e seus amigos professores, porque se esse conteúdo é importante, é relevante para você, eu tenho certeza que outras pessoas também precisam se beneficiar do que a gente vai falar aqui. E depende de você me ajudar a musicalizar esse mundo, porque esse mundo ele é muito grande e cada um deve fazer a sua parte, começar com as pessoas que estão ao seu redor. Eu estou fazendo isso com você e você faz isso aí com o seu mundo. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de inteligência, vamos falar um pouquinho de criança, de como a gente aprende e como a gente pode deixar o nosso aluno, a nossa criança, muito mais inteligente. Preparei, como sempre, a nossa projeção aqui para a gente conseguir ter esse visual, construir esse mapa mental e fazendo todas as nossas anotações com respeito ao vídeo de hoje também. Gente, então olha só, como deixar o seu aluno mais inteligente? Que desafio, né? Que desafio que eu trouxe para o vídeo de hoje. Por quê? Porque a inteligência, olha aqui, eu trouxe o conceito da inteligência para a gente. Então, vem do latim, né? Deriva do latim, duas palavrinhas ali diferentes. Inter, que significa entre, e legere, que significa eleger ou escolher. Ou seja, inteligência, a gente quer um aluno mais inteligente, né? O que é essa inteligência? É a capacidade de fazer uma melhor escolha entre duas situações diferentes. Então, a pessoa está ali para a direita ou para a esquerda, então ela vai ter uma capacidade melhor de escolher diante de fatos. Então, essa é a inteligência, é assim que se forma, não é mesmo? A inteligência, a nossa inteligência. Então, o que é a sua inteligência? O que é uma pessoa mais inteligente do que a outra? É uma capacidade de escolha, literalmente. Agora, não tem como a gente falar de inteligência sem falar em Gardner, né? Gardner, o grande fundador aí da teoria das inteligências múltiplas, então em 1983, que surgiu essa teoria criada por ele e ele revolucionou o mundo, revolucionou tudo que as pessoas pensavam e pensam até hoje sobre o que é, como é que as pessoas aprendem. E ele acredita muito que a educação ela sempre vai deixar alguém para trás, se ela não pensar que nós somos uma espécie de quebra-cabeça. Claro que algumas peças estão mais próximas de nós, algumas peças estão mais distantes, mas nós aprendemos de formas diferentes.
todas as pessoas aprendem de formas diferentes. E são 9 partes, né? 9 peças aí que compõem esse quebra-cabeça. E tá aqui, corporal, né? Sinestésica, lógico-matemática, linguística, espacial, naturalista, intrapessoal, interpessoal, existencial e musical. Quer dizer, todas essas peças formam o eu, a Samira. Algumas peças estão mais perto, mais próximos da forma como eu consigo aprender, e algumas peças estão mais distantes, mas eu também aprendo com todas essas peças aqui. Então, Gardner, ele acreditava, olha aqui, ó, que o indivíduo, ele acredita, né, que o indivíduo, cada ser humano, nasce com potencial de talentos, aí, com talentos diferentes. E a educação, nós, enquanto professores, a escola, ela acaba errando quando a gente coloca todo mundo dentro de uma caixinha e pensa e cria e planeja atividades para todos aprenderem de forma igual, coisa que não acontece, porque alguns de nós, vou até voltar aqui para a nossa tela, vão aprender muito mais com o corpo, outros serão muito mais lógicos, outros muito mais linguísticos, outros vão ter domínio do espaço, outros domínio dos elementos naturais, outros de nós, né, são mais intrapessoais ou interpessoais, né, conseguem se relacionar melhor com o outro ou não, conseguem se resolver melhor consigo mesmo. Outros têm a inteligência musical, que é o que a gente mais fala aqui no canal, né? Então, de como se desenvolver através da música, não é mesmo? Então, a gente tem aqui a inteligência musical, que é uma das 9 inteligências defendidas por Gardner. E às vezes a gente deixa de cantinho, quer dizer, eu vou desenvolvendo nos meus alunos aquilo que eu domino mais. Então, se eu sou uma psicomotricista, fiz uma pós em psicomotricidade, talvez eu vou ter mais capacidade de desenvolver o meu aluno no âmbito espacial, no âmbito corporal. Se eu fiz letras e trabalho com pedagogia também, talvez eu vou desenvolver o meu aluno muito mais na parte linguística. Se eu gosto de matemática, eu vou acabar criando situações, criando oportunidades que desenvolvam o meu aluno muito mais através da parte lógico-matemática e assim por diante. Obviamente, você tem a sua inteligência dominante, as suas inteligências dominantes, né? Que normalmente não é uma só. Mas a gente precisa lembrar, como Gardner disse, que nós, seres humanos, a gente tem potenciais diferentes. E se você tem uma turminha ali de 20 alunos, 18, 15, 25, não sei o tamanho aí da sua turma, 30 alunos. Todas essas crianças são seres humanos com potenciais diferentes. Então, lá dentro do seu ambiente escolar, talvez você tenha aquele aluno que é muito mais espacial, ou aquele aluno que é muito mais musical, ou assim por diante. Então, se você quer ter um aluno mais inteligente, você precisa prestar atenção a todas as inteligências, inclusive a inteligência musical. E daí eu trouxe um pensamento aqui de Antunes para a gente ler, para a gente entender um pouquinho de como é que a inteligência musical, especificamente, que é o que a gente fala mais aqui no canal, como que ela funciona. Então, a inteligência musical pode ser definida como a capacidade de percepção, identificação, classificação de sons diferentes, de nuances, de intensidades, direção, né, do som, a direção que ele está vindo, o andamento que ele está vindo, os tons e melodias, o ritmo, a frequência, agrupamentos sonoros, timbres e estilos, entre outros. Então, isso é como a gente pode identificar a inteligência musical em alguém. Então, se eu tenho essa inteligência desenvolvida ou não, então eu identifico através dessas formas, né? Vendo esses elementos. Agora, como eu posso estimular? Eu quero tornar o meu aluno mais inteligente e eu quero estimular ele através da música, através da inteligência musical, quero estimular ele. Tem aqui, eu citei então 14 itens de como a gente pode estimular mais os nossos alunos através da inteligência musical. Tem aí, primeiro aspecto, escutar. Escutar composições diferentes e com atenção.
atenção. Não é escutar por escutar e não é escutar sempre o mesmo estilo de música. Aqui são músicas do mundo, com ritmos diferentes, com línguas diferentes, com entonações diferentes, com sotaques, vozes diferentes. Então, isso é importante. É uma voz feminina, é uma voz masculina, é uma criança, é alguém cantando em outra língua, é alguém que está só batendo palma. Então, a gente trazer vivências sonoras para o aluno ouvir diferentes. Outra forma de estimular a inteligência é cantar. Cantar, assobiar, cantarolar. E aqui a gente pode ligar com o item 1, porque cantar de formas diferentes, em línguas diferentes, em ritmos diferentes, cantarolar, assobiar, né? De várias formas diferentes, cantar forte, cantar fraco, cantar rápido, cantar lento, cantar agudo, cantar grave. A gente vai ampliando o leque de possibilidades do canto. Terceiro item, realizar atividades com música, atividades das mais diversas. Então, você fazer música, fazer atividades musicais rítmicas, melódicas, brincadeiras, das mais diversas, sempre utilizando aí a música. Quarto item, dançar seguindo o ritmo da música. Então, quando a gente gosta, né, tem muitos professores que gostam de ligar uma música para os alunos ouvirem, para os alunos dançarem. Então, quando a gente traz ritmos diferentes, possibilidades diferentes para aquela canção, a gente auxilia o aluno para que ele dance em ritmos diferentes. Então, uma hora bem lento, está se expressando ali corporalmente, uma hora bem rápido, então com nuances diferentes. Então, ele vai dançar e vai se expressar através do ritmo da canção. Quinto item, criar e imitar ritmos. Então, ele bater, ele inventar, ele imitar você fazendo. Então, você faz e a criança vai imitar, você dá a possibilidade dele criar, porque daí trabalha a criatividade. Sexto item, prestar atenção aos sons do cotidiano, os sons que estão à nossa volta, os sons que estão ao nosso redor. Então, é isso, a gente estimular para que o aluno perceba os sons que ele faz diariamente, sons que acontecem ao redor dele, dentro da casa dele, dentro num cômodo específico da casa dele. Então, sons da sala é diferente dos sons que você produz dentro do quarto, que é diferente dos sons da cozinha. Então, essa percepção sonora do mundo sonoro ao redor é muito importante. Sétimo item, encontrar desenhos ou palavras para identificar canções. Então, atividades que você faça aí, brincadeiras com a aranha, com o pirulito, com a borboleta. Então, a criança encontra, você começa a ouvir uma canção e a criança precisa encontrar o desenho ou a palavra que identifique aquela canção. Isso é muito, muito rico. Oitavo item, criar músicas. Sim, o ato da gente compor, inventar canções com eles, né? Incentivar para que o aluno invente canções, faz com que ele seja muito mais inteligente. Nono item, assistir concertos ou outras experiências com música ao vivo. Então, o fato da criança ou nós adultos também, né? Visualizarmos um músico tocando, seja ele um músico concertista de orquestra, ou seja ele um aprendiz, alguém que está aprendendo piano, alguém que está aprendendo flauta, que está aprendendo violão. Então, ver alguém fazendo desperta em nós a curiosidade, a percepção, nossa, uma mão faz assim, a outra mão faz assim, ou uma mão faz assim, a outra mão faz assim, uma mão faz assim, esse aqui tem que botar no pescoço, que diferente. Então, você vai ampliando o leque do aluno de como utiliza cada um dos instrumentos. Ah, o violão eu toco com a mão, nossa, mas ele está tocando com uma palheta, o que ele está segurando ali na mão? Então, mesmo sem você levar para ele, falar para ele que precisa de uma palheta, que o violino tem o arco, você não precisa falar. Ele simplesmente visualizando, ele vai despertando
olha, ele não está tocando com a mão ali, ele tem um arco. O que que tem naquele arco? Então ele vai ter curiosidade de buscar mais, né? Mais e mais, saber mais. 10º item, explorar instrumentos. Então, você levar para a sala de aula instrumentos diferentes, objetos sonoros diferentes, ou você construir instrumentos aí com os alunos, porque daí vai fazendo uma gama maior de possibilidades para ele explorar, para a criança explorar. Então, ela mesma vai pegar aquele violão e vai fazer do jeito dele. Então, talvez ele nunca viu ninguém tocando violão, e ele vai botar o violão no colo e vai puxar uma cordinha, talvez. Talvez ele já tenha visto e sabe que é assim, que tem que ficar em pé, que uma mão toca aqui, a outra segura aqui. Então, ele vai explorar formas diferentes para tirar som daquele objeto sonoro, daquele instrumento. 11º item, então, como a gente estimular motricidade com sons vocais e sons corporais. Então, além de você fazer sons, você também se mexer, né? Desenvolver essa coordenação motora através de sons vocais e de sons corporais. Percepção sonora, sons do meio, sons do espaço, de que lado vem o som, que tipo de som, né, tá vindo, qual o som que você tá ouvindo, se ele tá perto, se ele tá longe, se ele tá tocando forte, se ele tá tocando fraco. Então, além de identificar, também perceber e contextualizar, discriminar esse som. 13º item, bingo sonoro, então atividades de escuta e identificação, através de jogos, brincadeiras, através do lúdico. Ouvir e identificar. E o 14º item, bandinhas aí de sucata, bandinha de instrumentos musicais e também de instrumentos de sucata. Ele construindo, ele cria o projeto, ele coloca o grãozinho do arroz, do feijão dentro e vê qual é a sonoridade que ele vai tirar daquele instrumento. Então, aqui são apenas algumas ideias, né, de como a gente pode estar estimulando o nosso aluno a desenvolver mais e mais a inteligência musical. Claro que aqui a gente está trazendo a inteligência musical, mas eu poderia falar de todas as inteligências, as 9 inteligências citadas aí por Gardner. E conforme a gente vai percebendo que o nosso aluno aprende de formas diferentes e precisa de oportunidades diferentes para poder aprender, a gente vai ampliando os nossos planejamentos para que todos os alunos sejam capazes de fazer e de se tornar mais inteligentes, porque cada um de nós aprende de um jeito diferente. Agora, a gente vai falar de algo muito legal também, que eu não sei se você já ouviu falar disso, né? Que são as janelas de oportunidades. Eu quero mostrar aqui para você de onde eu tirei, né, esse texto sobre as janelas da oportunidade. Foi desse texto aqui, ó. A música e o cérebro, algumas implicações do neurodesenvolvimento para a educação musical, de Beatriz Hilari. Ela fez esse artigo, então, para a revista da ABEM, Associação Brasileira de Educação Musical. E ela cita Antunes. Antunes, ela cita que ele fala das janelas da oportunidade. Antunes, as inteligências múltiplas e seus estímulos. Celso Antunes, tá? Esse livro que ele escreveu, As Inteligências Múltiplas e Seus Ensinos, e é aqui que ele fala das janelas da oportunidade. Então, ele diz que as janelas da oportunidade são períodos em que a criança, então, parece ter mais facilidade para o desenvolvimento de alguma inteligência. Então, se a gente estimular em determinada idade, é naquele momento que a criança tem mais possibilidades de desenvolvimento, né, daquela inteligência, mais facilidade. E normalmente, quando passa o tempo, não é que você não é mais capaz de aprender, você ainda é capaz de aprender, mas o seu aprendizado é muito menor, é muito mais lento e muitas pessoas apresentam muito mais dificuldades para conseguir desenvolver aquela inteligência, tá? E ele fala aqui também que é durante o período da abertura das janelas que a gente precisa estimular, né? Porque esse desenvolvimento vai vir de forma mais eficiente. E daí a gente tem uma tabelinha, como eu disse, eu tirei aqui do artigo, possivelmente esteja dentro do livro, né?
do Celso Antunes, que eu não tenho. Então, aqui eu fiz a tabela bem grande, espero que dê para vocês verem, né? Aqui ele fala no tipo da inteligência, qual hemisfério, então, trabalha, né, do cérebro, trabalha mais do cérebro, e ele fala qual é o período de abertura da janela, né, de cada um desses itens, de cada uma das inteligências, quando se abre essa janela de aprendizagem e como você pode estimular. O interessante, gente, é que eu vou ressaltar aqui, a gente vai sublinhar vários aspectos, porque a gente tem a inteligência musical, óbvio, né, que pode ser desenvolvida de várias formas, mas a inteligência musical está presente dentro de outras inteligências. Eu posso estimular o desenvolvimento de outras inteligências com música. E a gente vai ver agora. Eu já vou pegar o meu marca-texto, porque a gente vai sublinhando o que tem a ver com música, obviamente, que é o que a gente mais fala aqui. Então, inteligência espacial. Então, trabalha mais o lado direito do cérebro. Aqui tem uma informação importante. O lado direito do nosso cérebro coordena o esquerdo e o lado esquerdo coordena o lado direito. Por isso que eles se intercruzam, tá? Então, é sempre cruzado. Então, a gente tem aqui inteligência espacial. Então, desenvolvida mais do lado direito do cérebro, período de abertura da janela entre os 5 e 10 anos, tá? Ainda pega a educação infantil. Desenvolvimento cerebral e cognitivo, então. Aperfeiçoamento da coordenação motora. O que é essa inteligência, né? O aperfeiçoamento da coordenação motora e a percepção do corpo no espaço. Ah, Samira, mas a gente faz isso desde a educação infantil. Tá lá, inclusive, na Base Nacional, vários aspectos para você desenvolver. Sim, mas de 5 a 10 anos é que a criança está pronta fisiologicamente, os seus ossos, as suas cartilagens, para realmente ter um aperfeiçoamento motor. Antes dos 5 anos, ela está descobrindo, então ela precisa ter consciência do próprio corpo, consciência do seu corpo dentro do espaço, né? Ela tem a consciência de como usar os pequenos músculos, os grandes músculos, mas ela ainda cai muito numa corrida, ela ainda tem dificuldade de atirar um objeto a longa distância. Então, a partir dos 5 anos é que ela tem essa percepção. Ai, tá longe, então eu vou ter que atirar essa bolinha com força, porque senão essa bolinha não vai chegar lá. Ah, mas eu não preciso trabalhar isso antes? Precisa, mas esse desenvolvimento espacial, né, essa abertura de janela para esse desenvolvimento espacial vai acontecer dos 5 aos 10 anos. Como estimular, então? Exercícios físicos, jogos, movimentos, mapas, representações de sons e melodias. Olha aqui, a gente tem o primeiro item que utiliza a música para o seu desenvolvimento espacial. Representações de sons e melodias. Quando a gente representa no papel, a criança visualiza e executa. Então, ela tem um desenvolvimento espacial. A partitura, né, ou seja ela simbólica ou a partitura real, né, trabalha com isso. Então, inteligência linguística trabalha mais no lado esquerdo do cérebro, vem do nascimento até os 10 anos da criança. O que é essa inteligência? Então, são conexões que transformam sons em palavras com sentido. Aqui a gente já tem algo musical, porque falamos de sons, falamos de música. E aqui, como eu posso estimular então a inteligência linguística? Jogos vocais, conversas, histórias, lendas, rimas, parlendas e histórias musicadas. Era para sublinhar só embaixo, mas foi em cima também. Mas você entendeu, né? Rimas, parlendas e histórias musicadas têm a ver também com o desenvolvimento musical, ou com atividades de música que vão auxiliar no desenvolvimento da inteligência linguística. Próximo aspecto é a inteligência musical, né? Aqui eu posso fazer um riscão, porque é o que a gente mais fala aqui no canal, o que a gente mais quer auxiliar você, professora, a conseguir desenvolver nos seus alunos. Então, aí, a inteligência musical é a única que consegue trabalhar o lado esquerdo e o lado direito do nosso cérebro, porque ela consegue ser lógica e também ser artística, né? Ser linguística e ser racional ao mesmo tempo.
ela é desenvolvida desde o ventre materno. É a primeira inteligência que é desenvolvida lá na barriga. Então, aqui está na tabela do nascimento, mas tem outros estudos ainda que falam que principalmente a parte auditiva, né, da criança está sendo desenvolvida desde a barriga da mãe, porque a criança já reconhece sons ao redor dela, lá no ventre, e principalmente o som da voz da mãe. Ela escuta no ventre materno o coração, o pulmão da mãe, a corrente sanguínea, com muito mais intensidade, e a voz da mãe. Isso tudo é com muito mais intensidade, ela já escuta e reconhece. Por isso a mãe bota a mão na barriga e começa a falar com a criança, e ela já dá sinais, dá uma mexidinha, dá um chute, né, na mão da mãe. Mas ela também reconhece sons ao redor, então sons que estão ao redor no ambiente que a mãe frequenta. Então, se a mãe escuta determinado estilo de música, se a mãe está mais em contato num ambiente sonoro, qual é o ambiente sonoro, né, que a mãe trabalha diariamente. Então, tudo isso leva para o bebê lá no ventre materno. Como é desenvolvida essa inteligência? Então, Antunes fala que a partir dos 3 anos, as áreas do cérebro que dominam a coordenação motora são muito mais sensíveis e já permitem a execução musical. Então, aqui falando da execução. Então, a criança está pronta para fazer música. Até os 3 anos, ela ainda precisa perceber, ela precisa se ambientar, ela precisa imitar tudo esse mundo perceptivo que está ao redor dela. E como você pode estimular? Já falamos, né, um pouquinho disso, mas aqui ele traz também canto, audição, movimento, dança, jogos musicais, identificação de sons e outras atividades que desenvolvam o ouvido interno. Tudo isso ajuda a desenvolver a inteligência musical. Vamos para a próxima inteligência. Corpóreo-sinestésica, né? Corporal e sinestésica. Então, basicamente, no lado esquerdo, desenvolvida do nascimento até os 6 anos. O que é essa inteligência? O cérebro desenvolve a capacidade de associação entre a visualização e o ato de agarrar um objeto. Ok? E como eu posso estimular, então? Brincadeiras que estimulem o tato, o paladar e o olfato. Brincadeiras de mímica, interpretação de movimentos, jogos e atividades motoras diversas com ou sem objetos. Mas é mais a capacidade da criança conseguir articular no meio, né? Principalmente através do tato. O paladar e o olfato também, mas claro que são dois sentidos um pouco menos desenvolvidos aqui dentro da sala de aula, né? Mas a mímica, a interpretação, o movimento, os jogos e atividades motoras, então interagindo com objetos. A questão da inteligência interpessoal e intrapessoal. Então, é localizada mais no lobo frontal. Então, também desenvolvido do nascimento até a puberdade, até a adolescência, né? Então, a gente auxilia essa criança a ter uma adolescência muito melhor se a gente estimula desde a infância. O que é essa inteligência? As conexões entre os circuitos do sistema límbico aumentam e se tornam bastante sensíveis aos estímulos provocados por outros seres. Então, comigo mesmo e eu com o outro, né? Claro que eu não vou entrar aqui em assuntos que eu não domino muito, só estou citando, só estou lendo para a gente entender quando que abre a janela para o aprendizado dessa inteligência. Como estimular? Brincadeiras, demonstrações de afeto e de limites, estímulos às descobertas pessoais e também ao compartilhamento de objetos e de ideias, a respeito à minha opinião e à opinião do outro, ao que eu quero, ao que eu gosto, ao que o outro quer, ao que o outro gosta. Inteligência naturalista, uma das últimas que surgiram, tá? Porque antes não tinha essa, né? Ela veio depois. Então, mais o lado direito do cérebro, do nascimento até os 14 anos. Então, a conexão de circuitos cerebrais, transformações em sensações. Então, estimular a percepção do ar, da água, da temperatura através de jogos. E a inteligência lógico-matemática, localizada mais no lado esquerdo, do nascimento até os 10 anos. A cognição é desenvolvida através das ações da criança com os objetos do mundo e suas expectativas em relação aos mesmos.
Então, desenhos, né? Estimulando através de desenhos, representações, jogos, atividades musicais. A gente tem bem citado aqui resoluções de problemas simples em diversas áreas e que estimulem também o raciocínio lógico. Aqui, como eu disse, não é meu objetivo entrar em cada uma das inteligências e sim apontar, mostrar para você. Você quer tornar o seu aluno muito mais inteligente? Lembre-se lá daquele pensamento de Gardner. Eu vou até voltar ele aqui para a gente ler de novo. O indivíduo nasce com potenciais e talentos. E a educação erra por não levar em conta os vários potenciais de cada um. Vários potenciais de cada um. Risquei tudo meio bagunçado ali, mas é realmente para frisar. Então, nós seres humanos, nós somos como um quebra-cabeça. E se você tem alunos em sala de aula, 20 alunos, 25 alunos, saiba que você tem vários quebra-cabeças na sua sala de aula. E se você quer tornar o seu aluno muito mais inteligente, você precisa lembrar que nem todo mundo aprende do mesmo jeito. E você precisa incentivar o seu aluno a aprender de várias formas diferentes e também com a inteligência música, que além de ser uma das inteligências defendidas por Gardner, também auxilia no desenvolvimento de outras inteligências. Ficou aqui o nosso assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido muito aqui nessa aula. Não esquece de se inscrever nos nossos canais, de curtir esse vídeo e de compartilhar esse vídeo e todos os vídeos aqui no canal com outros colegas, amigos seus, os professores que também trabalham com você. Porque se esse conteúdo foi importante para você, com certeza ele também vai ser importante para muitos outros professores. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho e a gente se vê no próximo vídeo.